Abordagem sindrômica do corrimento vaginal e cervicite. Seguindo os fluxogramas do Programa Nacional de DST e AIDS, passamos agora ao manejo do corrimento vaginal e cervicite. Nessa síndrome em particular, nós temos então dois fluxogramas. Um para abordagem sem microscopia, outro para avaliação do paciente com microscopia. Começamos com a abordagem que parece ser a mais comum dos serviços médicos do país. Sem microscopia, não tem um microscópio para fazer um exame da secreção vaginal. A paciente chega com queixa de corrimento vaginal, passa por avaliação clínica e é submetida à anamnese e avaliação de risco com exame ginecológico. Nessa abordagem inicial, é pesquisado se existe critério de risco positivo para corrimento vaginal ou alguma outra DST, ou sinais de cervicite com secreção mucopurulenta, teste de cotonete para verificar no colo do útero se existe friabilidade ou sangramento. Esses itens da abordagem inicial podem ou não estar presentes. Se pelo menos um deles estiver presente, nós temos uma sequência no fluxograma. Critério de risco positivo, que pode ser parceiro com sintoma, paciente com múltiplos parceiros sem proteção, paciente que pensa ter sido exposta a alguma doença sexualmente transmissível ou paciente que é proveniente de região de alta prevalência de gonococo e clamídia. Qualquer um desses é considerado critério de risco positivo para corrimento vaginal ou doença sexualmente transmissível. Sinais de cervicite pode ser secreção mucopurulenta, colo friável ou colo que sangra. Então, se qualquer um desses itens aparecer, pelo menos um desses itens estiver presente na avaliação inicial, faz-se o tratamento da gonorreia e da clamídia. Como é que trata gonorreia e clamídia? O tratamento da clamídia tem como primeira opção azitromicina 1 grama VO em dose única ou doxiciclina 100 mg de 12 em 12 horas por 7 dias. Como segunda opção, eritromicina 500 mg de 6 em 6 horas por 7 dias ou tetraciclina 500 mg 4 vezes por dia durante 7 dias. Para gonorreia, a primeira opção, ciprofloxacino 500 mg VO dose única ou ceftriaxona 250 mg IM dose única. Como segunda opção, cefixima 400 mg VO dose única. Algumas considerações a respeito desses tratamentos é que para menores de 18 anos contraindica-se o uso de ciprofloxacino. No tratamento da clamídia e da ureia não se deve ordenhar a uretra durante ou após o tratamento, e no retorno, geralmente de 7 a 10 dias, se houver existência de corrimento ou recidiva, se o tratamento para gonorreia e clamídia do paciente e de seus parceiros foi adequado, deve ser oferecido um tratamento para agentes menos frequentes, como micoplasma, ureaplasma ou tricomonas vaginalis. E esse tratamento é feito com eritromicina 500 mg VO de 6 em 6 horas por 7 dias, mais o metronidazol 2 gramas VO em dose única. Lembramos aí que a apresentação mais usual do metronidazol na rede pública é o comprimido de 250 mg. Precisamos então de 8 comprimidos para perfazer os 2 gramas. E ainda uma apresentação comercial de 400 mg, onde utilizamos 5 comprimidos para fazer o tratamento de 2 gramas dose única. Continuando a sequência do fluxograma, feito o tratamento da gonorreia e clamídia, vai-se agora determinar o pH vaginal e ou fazer o teste do hidróxido de potássio a 10%. O pH vaginal pode ser determinado com fitas de determinação de pH, colocado dentro da vagina e ver lá quanto deu o pH. E o teste de hidróxido de potássio coloca uma gota da secreção numa lâmina, coloca sobre essa secreção uma gota do hidróxido de potássio 10% e vai se verificar aí se ela começa a exalar odor fétido, o que é considerado teste positivo. No
caso de, na avaliação inicial, não tiver nenhum dos itens acima, critério de risco, sinal de cervicite com secreção mucopurulenta, colo friável ou sangrativo, então você vai direto para a determinação do pH e teste do hidróxido de potássio a 10%. Nós podemos ter aí dessa avaliação de pH vaginal, pH maior ou igual a 4,5 e ou teste do hidróxido de potássio positivo. Uma outra situação, pH menor do que 4,5 e ou teste do hidróxido de potássio negativo. No caso de pH maior do que 4,5, tratamos vaginose e tricomoníase. Para o pH menor do que 4,5 ou teste do hidróxido de potássio negativo, aí nós precisamos observar o aspecto do corrimento, se esse corrimento é grumoso ou se aparenta a presença de eritema vulvar. Pode ou não estar presente esse corrimento grumoso com eritema vulvar. Se a resposta for sim, você faz o tratamento para candidíase. Agora, se a resposta para essa indagação for não, trata-se de causa fisiológica. Não há tratamento, não tem o que se fazer de tratamento, mas orientar a paciente que aquela secreção não é patológica e ela tem o objetivo de lubrificação vaginal. Independente do tratamento, se for para candidíase, se for para vaginose, tricomoníase, na sequência faz-se o aconselhamento padrão com oferecimento de testes para outras DSTs, vacinas, se necessário, orientações de enfatização de adesão ao tratamento, notificação, tratamento de parceiros e agendamento de retorno. Como é que trata a tricomoníase? Primeira opção, metronidazol 2 gramas, dose única. Segunda opção, secnidazol ou tinidazol 2 gramas, também VO, dose única. Para gestantes após o primeiro trimestre e nutrizes, metronidazol 400 mg VO de 12 em 12 horas por 7 dias. A vaginose bacteriana, metronidazol 400 a 500 mg de 12 em 12 horas por 7 dias. Como segunda opção, metronidazol 2 gramas VO, dose única, ou metronidazol gel 2 vezes por dia durante 5 dias. Ou clindamicina 300 mg VO de 12 em 12 horas por 7 dias, ou ainda o creme de clindamicina ao deitar por 7 dias. Nas gestantes após o primeiro trimestre e nutrizes, a vaginose bacteriana é tratada com metronidazol 250 mg 3 vezes por dia por 7 dias, ou clindamicina 300 mg VO de 12 em 12 horas por 7 dias, ou metronidazol 2 gramas VO, dose única. E a candidíase? Primeira opção, miconazol creme vaginal ao deitar por 7 dias, ou nistatina também ao deitar, mas agora por 14 dias. Segunda opção no tratamento da candidíase, fluconazol 150 mg VO, dose única, ou cetoconazol 400 mg por dia durante 5 dias. Para gestantes após o primeiro trimestre e nutrizes, você faz o tratamento como orientado lá na primeira opção, miconazol 7 dias ou nistatina por 14 dias. E aí nós temos então o fluxograma dessa abordagem sem microscopia para o tratamento de corrimento vaginal e cervicite. Lembrando que fluxograma pode ser facilmente achado no Google, basta digitar lá fluxograma, corrimento vaginal e você tem essa imagem. Agora outra situação mais encontrada talvez em hospitais escola, hospitais universitários, que é a presença do microscópio no ambulatório, no serviço em que o paciente chega com a queixa. É levada para avaliação clínica feita na anamnese, avaliação de risco, exame ginecológico. Na primeira abordagem, verifica-se se existe critério de risco positivo e ou sinais de cervicite,
secreção mucopurulenta, teste do cotonete, confiabilidade, sangramento do colo e, da mesma maneira como visto anteriormente, se a resposta for sim, trata gonorreia e clamídia. Se a resposta for não, nessa vez, nesse fluxograma, faz-se a coleta de material para microscopia. E agora, com essa coleta de material, você tem uma abordagem mais etiológica do que sindrômica. Se você observar na lâmina fresco a presença de hifas, faz o tratamento da candidíase. Se, no entanto, você observar a presença de Klucels, faz o tratamento da vaginose. Se na lâmina fresco for encontrada a presença de tricomonas, faz então o tratamento específico. De novo, independente da etiologia, independente do tratamento feito, segue-se o aconselhamento padrão. E aí você tem o fluxograma com o uso da microscopia, também facilmente encontrável no Google ou qualquer outro buscador da internet. Bom, essa foi a abordagem feita para corrimento vaginal e cervicite, seguindo o fluxograma do Programa Nacional de DST e AIDS. Nos outros vídeos, nós temos aí as outras síndromes de doenças sexualmente transmissíveis.